Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, subo ao altar de Deus, do Deus que é a alegria da minha juventude. Mais um vídeo da nossa catequese online e hoje vamos tratar sobre o dízimo. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente. O dízimo é a parte devolvida dos ganhos do fiel a Deus. Mas você pode se perguntar, mas Deus é todo-poderoso? Deus não precisa de dinheiro. Por que eu devo pagar o dízimo? Bem, de fé e fato, Deus não precisa de nada. Ele é perfeito e divino por si só. Ele não precisa da humanidade, mas ele quis precisar, quando no projeto da salvação mandou o seu Filho para se encarnar como humano. Ele ama tanto a humanidade que ele quis precisar. Aí é a humildade de Deus. Mesmo não precisando, ele quis se submeter à forma humana. De mesmo modo, é o dízimo. É uma contribuição para Deus na forma do sacerdote e do templo que estão a serviço de Deus. O dízimo é designado à manutenção do templo e do sacerdote, que estão ali dedicados ao serviço exclusivo de Deus. A palavra dízimo pode remeter às vezes a 10, a décima parte. Se eu não devolver os matemáticos 10% dos meus ganhos, eu estou em falta com Deus? Veja bem, pode se deturpar muitas das vezes no ensinamento muito rígido que você é obrigado a devolver 10% de seu salário. Mas vamos conferir aqui na segunda carta de Coríntios, capítulo 9, nos versículos de 7 a 15, assim diz: que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para tornar transbordante em vós toda a graça, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra. Como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres. A justiça permanece para sempre. Então, nessa passagem nós vemos que cada um dê conforme o seu coração, dê conforme o seu entendimento e sem receio de estar entregando muito para a causa de Deus ou estar entregando pouco. Dê conforme o seu coração mandar e sentir. Por isso não é justo que se estipule matematicamente 10%. Uma vez que se a pessoa, o fiel, ele tem a disponibilidade financeira de devolver uma quantidade X como dízimo e devolve menos, ele está diretamente roubando de Deus. Porque o dízimo não é um pagamento, ele é uma devolução. Então está retendo algo que não é seu. Se você pode devolver certa quantia e devolve menos, com medo de como esse dinheiro vai ser empregado ou que lhe falte, às vezes é mais pobre do que imagina. Pobre no espírito de caridade. Mas também temos o outro lado da moeda, que quando a pessoa pode devolver uma quantidade Y e devolve mais do que lhe cabe às confianças financeiras, isso pode lhe faltar depois, realmente fazer falta. E Deus não quer isso, não quer o seu povo sofrendo. Distribuiu generosamente, deu aos pobres. A justiça permanece para sempre. Então o dízimo é uma demonstração de justiça, você devolver aquilo que é do Todo-Poderoso. Ainda vemos que Deus é poderoso para tornar transbordante em vós toda a graça, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra. Ou seja, Deus nunca abandona os seus. É essa experiência bonita com Deus. Às vezes as pessoas devolvem o dízimo com a intenção de receber algo em troca, algum favor na igreja, enfim. Mas o dízimo não é uma loteria, não é um consórcio. É uma devolução, é uma experiência de amor
com Deus. Né? Às vezes pessoas justificando, né? Não, mas eu faço caridade, eu dou para creche, eu dou para asilos, eu envio cestas básicas. Isso é mais que louvável, se chama caridade. Das 3 virtudes teologais, é a mais importante e seremos julgados pela caridade no fim dos tempos. Só que, voltando aqui na palavra, Deus é poderoso para tornar transbordante em vós toda a graça, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para empregar em uma boa obra. Ou seja, o dízimo é um compromisso direto com Deus. A caridade é um compromisso indireto com Deus, porque você ajuda Deus no seu irmão. Então é uma associação indireta. Porém, é direto com a sua salvação, que é uma das virtudes teologais que nos leva à salvação. Por isso, essa experiência não é para se ter algo em troca, não é um escambo de favores, mas sim uma experiência de amor. E como a palavra promete, nós temos muitos relatos na paróquia que quando começa a devolver dízimo, as coisas mudam. Tem o suficiente e que transborde essa graça para que possa fazer boas obras, né? Que faça a caridade. Outra questão às vezes se tem muito medo. Falar, mas eu vou devolver o meu dízimo à igreja e o padre, como se diz no dito popular, vai enfiar no bolso ou vai fazer algum desvio. Enfim, primeiro nós temos que devolver o dízimo sem pesar nem constrangimento, né? Sem ter esse receio. Se você tem este pensamento no seu coração, antes de devolver o seu dízimo por devolver, pare um instante e reflita. Por que eu estou fazendo isso? É só para cumprir uma obrigação ou porque eu quero ser um cristão de verdade? Porque não basta apenas você entregar o dinheiro, você tem que fazer essa devolução de dons. E em questão administrativa, todas as paróquias, as igrejas, têm a obrigação de trazer a público suas prestações de contas, né? Seus gastos, suas dívidas, seus ganhos e doações. E essas prestações de conta vem inclusa a entrada do dízimo e como ele está sendo aplicado. Porque o dízimo, biblicamente, ele é para manutenção do templo e do sacerdote. Ora, o sacerdote é humano, ele tem suas necessidades de comida, bebida e agasalho, né? E o templo também tem suas necessidades físicas. Mas, além disso, o dízimo atualmente tem 4 dimensões. A dimensão religiosa, eclesial, missionária e caritativa, né? Chamamos da dimensão social do dízimo, que muitas das vezes a igreja ajuda pessoas em estado de extrema miséria, né? Constrói hospitais, centros hospitalares, hospitais de câncer, faz várias doações, muitas das vezes em segredo essas doações, porque a que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas isso também, o dízimo empregado, ele é sempre passado em redação. Assim, a igreja muitas das vezes faz o papel de Estado, que é cumprir direitos constitucionais, como abrigo, alimento, saúde. Então, mais uma vez, vamos ficando aqui com o tema do dízimo. Já deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal e ativa a notificação, porque semana que vem, quarta-feira às 19 horas, vamos ter mais um vídeo com um tema muito interessante sobre teologia, liturgia, igreja, enfim, assuntos abençoados. Fique com Deus e um abraço no coração. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente.